vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico, aquele tradicional sem pânico nenhum e muito tranquilo, né? Tudo sob controle. Terça-feira, mais um dia que se inicia, rapaziada, um dia abençoado aí pra todos, né? Que todo mundo aí nesse Brasilzão que tá difícil, a beça de trabalho, de tudo, de ganhar dinheiro, né? Não tá mole, mas bota Jesus na frente, seja correto com as pessoas, faça o bem, que os frutos serão colhidos, por mais que a tormenta esteja grande. Galera, cafezinho com Portuga, sejam muito bem-vindos para nós falarmos desse sabor incondicional, o Clube de Regatas Vasco da Gama, sabor incondicional. Galera, ontem eu resolvi aderir, muitos amigos meus, né, mandaram para mim uma publicação e repostei, porque eu passei a apoiar também, né, hashtag Revenda Já. Eu nunca pensei que eu fosse aderir a isso, porque eu sou do estilo romântico, né, para mim o Vasco tem que ser do vascaíno, mas isso agora é utopia, isso não existe mais, o futebol não cabe mais. Na época que eu tinha um dirigente que eu confesso que eu tenho muitas saudades hoje, muitas saudades, do Eurico Miranda. O Eurico, com todos os problemas, aquele cara, eu digo Eurico no auge da saúde, né? No auge do vigor físico dele, porque no final aí dos anos de 2015 em diante, o Eurico brigava muito com a saúde dele, porque ele teve um câncer, que é uma doença muito complicada. Isso prejudicou, tirou muitas forças, né, do que o Eurico faz. Mas o Eurico dos anos 2000, anos 80, anos 90, 2000, ele era sacanagem, atuante, tomava decisões, às vezes tomava decisões que eram criticadas, às vezes eram erradas, mas ele não se omitia, ele ia lá e fazia. Hoje nós temos uma gestão que tem um cara que é do bem, tá? Que é um cara que não é meu amigo, já falei isso muitas vezes. Eu convivi com ele algumas vezes em academia, né? Treinos de academia, que ele malhava na academia que eu malhava. É um cara do bem, um cara que é vascaíno, um cara que deu muitas alegrias como jogador, né? Jogou muito. Talvez a carreira dele só não foi maior por causa da contusão, né? Eu tava nesse jogo, Vasco e Cruzeiro, que o zagueiro do Cruzeiro deu uma entrada criminosa no Pedrinho, e o Pedrinho rompeu os ligamentos, né? E depois, mesmo, é porque ele tem muita qualidade, mas ele sofria muito com contusões. Só que ele, como presidente, cara, na minha cabeça, meu humilde, eu tô falando como torcedor, tá? Não como gestor, como torcedor, a sensação que eu tenho é que ele tá cercado de pessoas que poderiam ser mais competentes, né? Eu digo nos cargos, gente, pelo amor de Deus, não é sobre o Felipe, não é sobre o Luizinho Quintanilha, eles são ex-jogadores, são jogadores que jogaram muito, eles têm que estar no clube, são vencedores, não é isso. Eu digo gerente de futebol, né, que eu chamo de gerente executivo. Na minha humilde opinião, acho esse Marcelo Santana sem nenhuma identificação com o Vasco. Olha as contratações que esse cidadão faz. E outra coisa, o scout do Vasco, quem é que diz para esses jogadores virem para o Vasco? Né? O Lloyd aí, o angolano, que eu também vamos ter cautela, ainda quero esperar, claro. O cara só jogou 2 jogos, mas atrapalhado, hein? Muito bom na língua, em falas, né? Nas lives que ele falou, mas tecnicamente falando, nossa senhora, horroroso, brigando com a bola. Mas pode ser que dê caldo, foi só o nervosismo no início, pegou o Flamengo, né? Que é o bicho-papão, não sei. A gente agora anda essa pequena, hoje o Flamengo virou bicho-papão da gente, é o que me faltava, né? O Flamengo agora é assombração. Eu vivenciei tempos de aulas de um Vasco foda, de um Vasco vencedor, de um Vasco que partia para cima, que agredia, não tinha medo do adversário. Hoje isso ficou para trás e eu vejo que no associativo o clube não vai andar, gente. Isso para mim é muito claro. O Vasco não pode viver de jogadores à meia boca, não pode viver, com todo respeito, tá? Com todo respeito do mundo, esse treinador que para mim não tem tamanho para o Vasco, desculpe, é muito pro que o Vasco precisa agora, tá? Porque ele já dirigiu o Corinthians, todos os clubes tão grandes quanto o Vasco, mas eu digo assim, ele é muito pacatozinho, é muito quietinho, e o Vasco precisa de cara brigador na beira do campo, que puxe do jogador, porque tem jogador do Vasco que desaprendeu, que desandou, que tá jogando menos do que jogava. O Payet não vai entrar mais no mérito não, que eu sou voto vencido, apesar de eu gostar do Payet, acho que o Payet já deu, né? Simplesmente agora no sábado ter ido pro Sambódromo, porque cada um faz o que quer da sua vida particular, mas depois de uma derrota daquela, que ele não jogou nada, ele ir para Sapucaí e não tem ninguém da assessoria para orientar ele. Ô irmãozinho, vai não, que é furada, vai se queimar porque a torcida tá puta. Ou então vai disfarçado, sei lá, vai para não deixar ser visto. Então parece que ele não está muito preocupado com a pressão do VAR. Talvez, até por ele não falar a língua, acho que ele nem se interessa em saber o que estão falando dele. Então parece que é um turista. Então tem que ir embora. Mas
Vamos falar a verdade? O país só entra faltando 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. O cara tinha que começar jogando de repente, né? Faltam 2 meses de contrato, tinha que ter aproveitado mais ele, aproveitar mais ele. Ou vão rescindir o contrato. De repente, de boa, eu vou sair sim, tá bom. E PT saudações, que é um salário alto. Então, investir, gente. Só que o Vasco está muito honrando, porque o Vasco não tem dinheiro. O presidente foi muito claro e foi muito feliz, né? Foi sincero. Gente, torcedor, não espere muita coisa, não tem dinheiro. Então não tem dinheiro, eu meti já um hashtag, né? Aderir, revenda já. Agora, claro, com cautela, né? Pipocou uma notícia aí de que o Vasco rejeitou um valor de 600 milhões aí de uma SAF. Pô, tá certo, tem que rejeitar mesmo, porque isso, que história é essa? O Vasco agora virou clube de feira, é feirinha, tá na promoção, pechincha. Segundo me falaram, a Portuguesa de Desportes foi vendida por 1 bilhão, né? Me falaram que é isso. Se é ou não é, eu não sei. Como é que o Vasco vai ser vendido por 600 milhões, um clube de uma grandeza dessa, com o seu maior patrimônio, haja o que houve, o maior patrimônio é o seu torcedor, que são 20 milhões de apaixonados ou mais, né? Eu queria um dia que fizesse essa pesquisa assertivamente, porque o Vasco é mais de 20 milhões de vascaínos. Então, o Vasco precisa dar uma guinada, uma sacudida, porque, gente, o torcedor ele está respondendo negativamente nas arquibancadas. É visível o que estão fazendo com o Vasco nas arquibancadas. O torcedor já meteu o pé. Eu fui só sábado no jogo, sabe por quê? Eu estava com muita saudade do Maracanã. A gente quase não joga no Maracanã. Aquilo já é do Flamengo, do Fluminense mesmo, não tem jeito. O Vasco perdeu o time e não é culpa dessa diretoria, né? Isso foi da época até do Campelo, que não se interessou em participar da gestão. Os caras cuidaram do campo, do estádio, hoje é deles. E com o aval do governador, que é flamenguista, né? Facilitou demais o trabalho deles. Então eu fui lá no jogo, um jogão, Vasco-Flamengo, é um clássico à parte mesmo. Só que a gente vai pra lá, cara, sabendo que tu começa o jogo, tu sabe que não... O Vasco fez 1-0, mas tu sabe que os caras são muitos, mas é muito superior. Não é assim, só um pouquinho, não é muita coisa. E aí isso virou bagunça, e o torcedor tá de saco cheio. Eu mesmo tenho aqui, meus amigos que falam de Vasco o tempo todo, ninguém fala nada, meus grupos estão tudo quase que em silêncio. Ninguém fala, mas as pessoas estão perdendo. Não larga o amor não, tá? Mas vão deixar, congelaram. Deixa eu me preocupar com a minha vida aqui, que tem mais coisas para me preocupar, com a família, com outras coisas, com o trabalho. E deixa o Vasco virou um problema também. O Vasco, que é um motivo de prazer, de alegria para o torcedor, né, para as pessoas, hoje é um motivo de dor de cabeça. Então já baixa os teus problemas que tu tem, né, no dia a dia. Então é por isso que eu tô, sim, hashtag revenda já. Tem que aparecer. Você vê aí, o Marinax parece que está acertando lá com o São Paulo a categoria de base. Daqui a pouco você pega o São Paulo todo. Hoje os clubes querem se fortalecer. Os clubes, cara, são ávidos, estão com fome e sede de título. Só a gente que não. A gente só política do bom, bonito e barato. Sabe como é que é? Eu quero o Renato Gaúcho. Não, ele não. Traz o Carille. Olha que diferença de choque de estilos de jogo. Porra, eu quero o Soteldo, tô falando eu, Serizinho, né? Eu quero o Soteldo. Soteldo tá maluco, esse moleque sobe na bola e o salário dele é muito alto. Desde que eu vou trazer um igualzinho, inclusive do mesmo tamanho. Traz lá o Jean Menezes, né? O chileno genérico do Soteldo, entendeu? Eu quero o Davidson, que não quer um jogador, cara, não é nenhum extra série não, longe disso, mas um jogador com cara de Vasco, com que ia infernizar sábado contra o Flamengo, ia ser catimbeiro. Não, ele não pode porque ele ganha muito. Aí traz Cleiton do Casa Pia, isso quando estava lá no Casa. Agora quando vem com todo respeito, Nuno Moreira, Lloyd, esse outro aí, esse Garré, são todos jogadores, tu vê que é mediano. Tomara que eu esteja enganado, vamos esperar, pode ser que os caras arrebentem. Mediano, então o melhorzinho foi o Nuno Moreira, que realmente até no pipocou, ainda fez um gol. E quem faz um gol no Flamengo tem que ter um pouquinho mais de moral, de atenção, né? Mas fato é, cara, que se o Vasco não acordar, nós estamos fadados esse ano a ser um ano muito terrível, de tensão, de pegar calculadora, olha, se a gente passar por ele. Porque eu já fiz uma conta, gente, que a nossa briga hoje, nunca pensei que eu fosse falar isso. Se não houver nenhuma mudança, a nossa briga esse ano é contra Ceará, Vitória, Sport, que mais? Mirassol. Só é a nossa briga, gente, é a nossa briga. Porque os outros clubes, o Vasco está atrás de todos eles, dos clássicos, do Clube dos 13, por exemplo, o Vasco está atrás de todos eles. Todos eles. Eu não vejo o Vasco tapete de ninguém, sinceramente. Tô pessimista? Eu tô realista. Não, a palavra não é pessimista. Olha que eu sou um cara, né? Eu sou eufórico, quando começar os jogos a gente vai ficar de novo empolgado. Mas fato é que faltam 3 semanas para o Vasco estrear no Brasileiro contra o Santos Futebol Clube de Neymar e Soteldo. Se eu sou a diretoria,
Eu troco de treinador para ontem. O torcedor não quer mais esse treinador. A imprensa está de mau humor com ele. Você vai fazer a coletiva dele não é uma coletiva interessante. Tu faz duas perguntas para ele seguir e fala, qual é a outra pergunta mesmo? O cara não sabe nem qual é a pergunta. Desculpe, meu irmão. Ele não é não é DNA do Vasco. Ele não é, ele falou que não conheceu o Ryan. O treinador tem que conhecer os jogadores, rapaz. Que história é essa que não conhece? Tem que conhecer os jogadores. Então tá aí o Renato Gaúcho aí no mercado. Eu ontem até postei isso aí nos meus vídeos aí sobre o Renato. Eu traria o Renato Gaúcho, eu sentaria com ele de novo. Ele é caro, mas é um cara que resolve. Sabe qual é o problema que não querem trazer o Renato? Porque o Renato, ele é um kit. Ele vai querer time também, ele vai querer projeto. Isso aí a diretoria não tem, é por isso que eu falo hashtag revenda já. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Cafezinho com Portuga volta amanhã. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fui!